Minha filha bateu na porta do meu apartamento às 7 horas da manhã de uma terça-feira, trazendo um envelope cheio de boletos vencidos e uma exigência que mudaria minha vida para sempre. 150 mil reais. Era quase tudo que eu tinha guardado depois de 35 anos trabalhando como contador. Ela nem sequer pediu. Exigiu. Como se aquele dinheiro fosse dela por direito. Como se eu tivesse obrigação de limpar a bagunça financeira que o marido dela havia criado. Quando vi o desprezo nos olhos dela, a forma como folheava o celular enquanto falava da minha obrigação como pai, algo dentro de mim se rompeu. 6 horas depois, minha conta estava zerada. Mas não da forma que ela esperava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A campainha tocou 3 vezes seguidas, insistente, agressiva. Eu ainda estava de pijama, preparando meu café da manhã na pequena cozinha do apartamento de 2 quartos que comprei depois que minha esposa Carmen faleceu, há 6 anos. O sol mal havia nascido sobre São Paulo, e eu já sabia quem estava do outro lado da porta. Minha filha Juliana só aparecia sem avisar, quando precisava de alguma coisa. Caminhei devagar pelo corredor, sentindo o peso dos meus 61 anos nas costas, que reclamavam cada manhã. Pelo visor da porta, vi Juliana com o rosto tenso, segurando uma pasta marrom debaixo do braço. Ela usava um conjunto de roupas caras, daqueles que custam mais que meu salário mensal quando eu ainda trabalhava. Abri a porta e ela entrou sem cumprimento, sem abraço, sem sequer um bom dia. Passou direto para a sala, os saltos altos batendo no piso de cerâmica com aquele som irritante que parecia gritar impaciência. "Pai, precisamos conversar", disse ela, jogando a pasta na mesa de centro com força suficiente para derrubar o porta-retratos com a foto da Carmen que eu mantinha ali. Ela nem se deu ao trabalho de levantar. "Bom dia, Juliana", respondi, endireitando o porta-retratos com cuidado. "Quer um café? Não tenho tempo para isso." Ela abriu a pasta e começou a espalhar papéis pela mesa. Boletos, extratos bancários, notificações de cobrança. Tudo em nome de Diego, meu genro. "Olha isso. Olha essa bagunça." Sentei-me na poltrona que foi da Carmen, aquela que ela adorava para fazer crochê nas tardes de domingo. Peguei um dos documentos. Era uma cobrança judicial de 70 mil reais de um banco que eu nem conhecia. "Diego fez investimentos que não deram certo", Juliana começou a explicar, mas sua voz não tinha tristeza ou preocupação. Tinha raiva. Raiva direcionada a mim, não ao marido. Ele confiou em um sócio que sumiu com o dinheiro. Agora estamos sendo processados. "Estamos?" Perguntei, notando o plural. Eu assinei como avalista em alguns contratos. Ela evitou meu olhar. Diego disse que era só uma formalidade. Continuei folheando os papéis. Havia mais dívidas. Cartões de crédito no limite, empréstimos pessoais, financiamentos de carros que eu nem sabia que existiam. A soma total estava escrita em uma folha separada, com a letra caprichada de Juliana. 153.412 reais. "Juliana, isso é muito dinheiro", falei, sentindo um aperto no peito. "Como vocês deixaram chegar nesse ponto?" "Não estou aqui para ouvir sermão, pai." Ela finalmente me encarou, e foi quando vi. Não havia vergonha nos olhos dela. Havia expectativa. Ela já tinha vindo com a solução pronta na cabeça. "Estou aqui porque você tem esse dinheiro." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lá fora, ouvi o barulho do trânsito começando a intensificar, a cidade acordando para mais um dia comum. Mas dentro daquele apartamento, algo estava prestes a desmoronar. "Eu tenho economias, Juliana, para minha aposentadoria, para emergências médicas." Comecei a explicar, mas ela me interrompeu com um gesto impaciente da mão. "Você tem 180 mil reais guardados. Sei disso porque você mesmo me contou no ano passado." Sua voz era fria, calculista. "Mora sozinho nesse apartamento que já está quitado. Tem aposentadoria do INSS e ainda faz uns bicos de consultoria. Não precisa de tanto dinheiro parado." "Aquele dinheiro é resultado de uma vida inteira de trabalho, Juliana.
35 anos acordando às 5 da manhã, pegando o metrô lotado, trabalhando até tarde. Senti minha voz tremendo. Sua mãe e eu economizamos cada centavo para ter segurança na velhice. Mamãe já morreu, pai. As palavras saíram duras, cortantes. E você está bem de saúde. Não vai precisar desse dinheiro tão cedo. Levantei-me da poltrona, precisando me afastar daquele olhar que não reconhecia como da minha filha. Fui até a janela e observei a rua lá embaixo. Uma senhora empurrava um carrinho de feira. Um homem corria com seu cachorro. Vidas normais, pessoas que provavelmente não tinham filhos exigindo suas economias de uma vida inteira. E o Diego? Perguntei sem me virar. Onde ele está nessa história toda? Está trabalhando, tentando consertar as coisas. Trabalhando onde? Fazendo o quê? Girei para encará-la. Porque da última vez que perguntei, vocês estavam morando naquela cobertura em Moema que custa 12 mil reais de aluguel. Juliana desviou o olhar novamente. Era uma técnica que ela aprendeu ainda criança, sempre que era confrontada com algo que não queria responder. Isso não vem ao caso agora. O que importa é resolver esse problema antes que as coisas piorem. Ela começou a juntar os papéis, organizando-os de volta na pasta. Os juros estão comendo solto. Cada dia que passa, a dívida aumenta. Se você transferir o dinheiro hoje, consigo negociar descontos com os credores. Você já tem tudo planejado, constatei, mais para mim mesmo do que para ela. Alguém precisa ter. Juliana fechou a pasta e ficou de pé, alisando o vestido caro. Você sempre foi bom com números, pai. Sabe que faz sentido emprestar esse dinheiro agora para evitar que a dívida dobre em poucos meses. É emprestar. Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. Você está falando de um empréstimo. Claro, não sou irresponsável. Ela pegou o celular da bolsa e começou a digitar algo. Vou fazer um documento reconhecendo a dívida. Podemos até estabelecer juros se você quiser. Juros menores que os do banco, obviamente. Observei minha filha digitando no celular, completamente absorta na tela iluminada, e tentei encontrar algum traço da menina que ela foi um dia. A garotinha que pulava no meu colo pedindo para eu ler histórias antes de dormir. A adolescente que chorou nos meus braços quando levou o primeiro fora. A jovem que me pediu para dançar com ela no casamento, sussurrando, "Obrigada por tudo, pai", no meu ouvido. Onde essa pessoa tinha ido parar? Juliana, senta aqui um minuto, por favor. Apontei para o sofá. Ela suspirou impaciente, mas sentou-se na beirada, como quem está pronta para sair a qualquer momento. Sentei-me ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Quando foi a última vez que você me visitou sem precisar de alguma coisa? A pergunta a pegou desprevenida. Vi seu rosto se contrair levemente, uma rachadura na máscara de frieza. Pai, não começa com isso agora. É uma pergunta simples, filha. Quando? Juliana ficou em silêncio, os dedos tamborilando nervosamente no celular. Finalmente ela respondeu. Estive aqui no seu aniversário, em março. Você ficou 20 minutos. Trouxe um bolo comprado, me deu parabéns e saiu correndo porque tinha um jantar com clientes do Diego. As palavras saíam sem raiva, apenas com uma tristeza profunda que eu vinha engolindo há anos. Antes disso foi no Natal. Você chegou às 11 da manhã e foi embora às 2 da tarde. Eu tenho uma vida, pai. Compromissos. Não posso ficar aqui tomando cafezinho e conversando sobre o passado o dia inteiro. Não estou pedindo o dia inteiro, Juliana. Estou pedindo atenção, conexão. Algo que não envolva dinheiro ou favores. Respirei fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Desde que você casou com o Diego, há 4 anos, nossa relação se resumiu a pedidos. Você precisava de dinheiro para a festa de casamento. Precisava de dinheiro para mobiliar o primeiro apartamento. Precisava de dinheiro quando o carro do Diego quebrou. E você sempre ajudou, porque é isso que pais fazem. Sua voz tinha um tom defensivo agora. Ajudar é diferente de ser usado, filha. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Vi o rosto de Juliana endurecer, suas mandíbulas se contraindo. Então é isso? Você acha que estou usando você? Ela levantou-se bruscamente, pegando a pasta. Vim aqui pedindo ajuda em um momento de crise real.
E você transforma isso em um drama sobre nosso relacionamento? Você não pediu, Juliana. Você exigiu. Levantei-me também, minha voz ganhando firmeza. Entrou aqui sem nem me cumprimentar direito, jogou um monte de papéis na mesa e simplesmente assumiu que eu ia resolver os problemas financeiros que você e seu marido criaram. Problemas que não criamos. Pela primeira vez, vi emoção genuína em seu rosto, mas era raiva. Diego foi enganado. Ele confiou em um sócio que roubou dele. E quantas vezes isso já aconteceu, Juliana? Caminhei até a estante onde guardava algumas pastas antigas. Peguei uma delas e comecei a folhear. 2 anos atrás, Diego investiu R$50 mil em um negócio de importação que nunca deu certo. Ano passado, foram 30 mil em um aplicativo de delivery que faliu em 3 meses. 6 meses atrás, ele precisou de 20 mil para cobrir um buraco temporário na empresa. Juliana estava pálida agora. Você anotou tudo? Sou contador, filha. Anotar números é o que eu sei fazer. Fechei a pasta. No total, você e Diego já pegaram R$143 mil comigo nos últimos 4 anos. Dinheiro que nunca foi devolvido, apesar das promessas. Você está sendo ridículo, mantendo o registro como se fôssemos estranhos. Estranhos pelo menos teriam a decência de reconhecer uma dívida. Voltei para a poltrona, sentindo um cansaço profundo. Você sabe quanto tempo levei para juntar aquele dinheiro? Sua mãe e eu economizamos durante 30 anos. Abrimos mão de viagens, de restaurantes caros, de roupas de marca, tudo para ter segurança. E agora vocês têm segurança. Juliana rebateu. Mamãe já não precisa mais. E você tem o apartamento quitado e a aposentadoria. Não vai passar necessidade. A frieza com que ela falou sobre a mãe me deixou gelado. Carmen havia adorado Juliana mais do que tudo nesse mundo. Trabalhou como professora por décadas, sempre colocando as necessidades da filha antes das próprias. E agora, 6 anos depois de sua morte, Juliana falava dela como se fosse apenas uma variável eliminada de uma equação financeira. Sua mãe morreu de câncer, Juliana. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Morreu depois de 2 anos de tratamento que custou cada centavo das nossas economias. Mesmo com o plano de saúde, tivemos que pagar por medicamentos importados, tratamentos experimentais, tudo na esperança de ganhar mais alguns meses com ela. Juliana desviou o olhar, finalmente mostrando algum desconforto. Quando sua mãe faleceu, eu tinha R$32 mil na conta. Era tudo o que havia sobrado de uma vida inteira de economia. Levantei-me e caminhei até o quarto, voltando com outra pasta. Esses 180 mil que eu tenho hoje, consegui juntando nos últimos 6 anos, fazendo consultoria freelance para pequenas empresas, dando aulas de contabilidade online, economizando cada real da aposentadoria. Abri a pasta na mesa mostrando extratos bancários, recibos, planilhas de controle. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Tomo café simples, compro comida no atacado, uso a mesma roupa até ficar velha. Não tenho carro, não viajo, não saio para comer fora. Cada real que entra eu divido. 70% para poupança, 30% para viver. Juliana olhou para os papéis, mas seu rosto permaneceu duro. Então você escolhe dinheiro ao invés da própria filha? É isso? Estou escolhendo minha segurança ao invés de financiar a irresponsabilidade do seu marido. Corrigi. Tenho 61 anos, Juliana. Quantos anos você acha que ainda consigo trabalhar? Quantos anos até meu corpo não aguentar mais acordar de madrugada para dar aulas online? Quantos anos até alguma doença aparecer e eu precisar desse dinheiro para me manter vivo? Você é cheio de saúde. Sua mãe também era. Até descobrirmos o câncer. As palavras saíram como um soco. Foi tudo muito rápido. 6 meses antes do diagnóstico, ela estava dando aulas normalmente, fazendo caminhadas no parque, cuidando do jardim. 6 meses depois estava acamada, definhando. A vida vira em 1 segundo, Juliana. Ela ficou em silêncio, mas ainda não via empatia em seus olhos. Via cálculo, frustração, raiva por eu não estar cedendo como sempre cedia. Diego disse que se não pagarmos isso até sexta-feira,
Os credores vão acionar a justiça para penhorar nossos bens. Sua voz voltou ao tom de urgência. Podemos perder tudo, pai. Tudo mesmo. Que bens, Juliana? Vocês alugam o apartamento. O carro está financiado. As roupas, os móveis, tudo foi comprado no crédito. Cruzei os braços. O que exatamente vocês têm que possa ser penhorado? Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de frustração, de raiva, de alguém que não está conseguindo o que quer. Não acredito que você está sendo assim comigo, depois de tudo que fiz por você. A frase me deixou estupefato. Tudo que você fez por mim? Fiquei do seu lado quando mamãe morreu. Organizei o funeral. Lidei com toda a burocracia. Você organizou o funeral mais barato possível, ignorando os pedidos que sua mãe havia deixado por escrito. As memórias voltaram como uma enxurrada dolorosa. Ela queria ser cremada e ter as cinzas espalhadas no jardim botânico onde nos conhecemos. Você insistiu em um enterro rápido no cemitério mais próximo, porque tinha uma viagem marcada para Cancún na semana seguinte. Eu estava de luto. Não conseguia pensar direito. Você estava hospedada em um resort 5 estrelas 3 dias depois do enterro. Vi as fotos no Instagram. Juliana ficou vermelha, a raiva agora evidente em cada traço do rosto. Você é um velho mesquinho e rancoroso, guardando mágoas, anotando cada centavo, vivendo nessa vidinha miserável e solitária, porque não consegue seguir em frente. As palavras dela deveriam ter me machucado mais. Talvez anos atrás tivessem machucado, mas naquele momento, olhando para a mulher que minha filha se tornou, senti apenas uma tristeza profunda e uma clareza que vinha crescendo há meses. Você tem razão em uma coisa, falei calmamente. Eu vivo uma vida simples e solitária, mas não é miserável, Juliana. É tranquila. É honesta. Não devo nada a ninguém. Durmo bem à noite sabendo que cada real que tenho foi ganho com um trabalho digno. Que lindo discurso. Sua voz escorria sarcasmo. Enquanto isso, sua única filha está prestes a perder tudo. Mas você prefere guardar seu dinheirinho como um dragão sentado em cima do tesouro. Se você perder alguma coisa, Juliana, será por escolhas que você e seu marido fizeram. Escolhas de viver acima das possibilidades, de fazer investimentos arriscados, de não se planejarem. Respirei fundo. Eu não sou responsável por consertar a bagunça de vocês. Juliana pegou a pasta com força, os papéis quase rasgando. Está bem, entendi perfeitamente. Quando eu e Diego estivermos na rua, quando perdermos tudo, você vai poder dormir tranquilo sabendo que guardou seu precioso dinheiro. Juliana? Não. Ela levantou a mão, me interrompendo. Não quero ouvir mais nada. Vim aqui achando que podia contar com meu pai, mas estava errada. Você deixou claro que dinheiro é mais importante que família. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. O olhar que me lançou era de puro desprezo. Sabe de uma coisa, pai? Mamãe tinha razão sobre você. Ela sempre dizia que você era frio, que só se importava com números e planilhas. Eu defendia você. Achava que ela estava sendo injusta, mas ela conhecia você melhor do que eu. A menção a Carmen daquela forma foi a gota d'água. Não coloque palavras na boca da sua mãe. Ela nunca disse isso. Disse sim, no hospital nos últimos dias, quando você não estava lá porque tinha que trabalhar. Juliana sorriu com crueldade. Ela disse que se arrependia de ter ficado com você, que deveria ter escolhido o outro cara, aquele professor de literatura que era apaixonado por ela. Eu sabia que ela estava mentindo. Sabia porque estive ao lado de Carmen cada segundo dos últimos dias dela. Porque segurei sua mão quando ela deu o último suspiro. Porque ela usou suas últimas palavras conscientes para me dizer: obrigada por me fazer feliz. Mas a mentira de Juliana não era sobre machucar com a verdade. Era sobre machucar, ponto final. Saia da minha casa, falei baixinho. Com prazer. Ela abriu a porta. E não me liga. Não quero ouvir desculpas quando você perceber o erro que cometeu. Não me procure. Não apareça na minha vida. Para mim, você morreu hoje. A porta bateu com força, fazendo o quadro da parede tremer.
Fiquei parado no meio da sala, ouvindo os passos dela se afastarem pelo corredor, o som do elevador, o silêncio que se instalou depois. Olhei para o porta-retratos que ainda estava na mesa. Carmen sorria na foto, aquele sorriso doce que me fez me apaixonar há 40 anos. Peguei o porta-retratos com as 2 mãos, sentindo o peso dele. O que eu faço agora, amor? Sussurrei para a foto, como se ela pudesse me responder, mas o apartamento permaneceu em silêncio. Apenas o barulho distante do trânsito lá fora, a vida continuando indiferente ao pequeno drama que havia acabado de acontecer naquele espaço minúsculo. Fiquei sentado na poltrona por quase 1 hora, apenas olhando para o vazio. Minha mente estava curiosamente calma, como se estivesse em choque. Peguei o celular e olhei para a tela. Nenhuma mensagem de Juliana. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum recuo. Apenas silêncio. Levantei-me lentamente e fui até a cozinha. Meu café estava frio na xícara, intocado. Joguei fora e preparei um novo. Precisava fazer alguma coisa com as mãos, manter a mente ocupada antes que as emoções viessem à tona. Enquanto esperava a água ferver, abri meu notebook na mesa da cozinha. Entrei na conta do banco e olhei para os números que Juliana havia mencionado. R$ 179.843. Mais precisamente, era tudo que eu tinha conseguido juntar em 6 anos de trabalho duro. Olhei para aquele número por um longo tempo. Era menos do que muita gente tinha. Era uma fração do que pessoas ricas consideravam dinheiro de verdade. Mas para mim, representava segurança. Representava dignidade. Representava a possibilidade de envelhecer sem depender de ninguém. Juliana estava certa em uma coisa. Eu provavelmente não ia precisar de todo aquele dinheiro. As chances de eu viver até gastar tudo eram pequenas. Mas as chances de eu precisar dele em uma emergência médica, em um tratamento caro, em uma situação imprevista eram grandes. Muito grandes para arriscar. Fechei o notebook e fiquei olhando pela janela da cozinha. Uma chuva fina havia começado a cair, deixando tudo cinza e melancólico. Peguei meu celular novamente e rolei pelos contatos. Não tinha muitos. Alguns colegas antigos do escritório onde trabalhei. Alguns clientes da consultoria. O médico. O dentista. A mulher da farmácia. Parei no nome de Roberto Silva, meu melhor amigo dos tempos de faculdade. Não conversávamos há quase 1 ano, desde aquele churrasco no apartamento dele onde tive que sair mais cedo porque Juliana precisava que eu buscasse uma encomenda para ela. Hesitei, mas disquei o número. Luiz, cara, quanto tempo! A voz de Roberto soou genuinamente feliz. Pensei que tinha se mudado para o exterior sem me avisar. Oi, Roberto. Desculpa o sumiço. Não sabia direito o que dizer. Você está ocupado agora? Nunca estou ocupado para um amigo. O que foi? Sua voz está estranha. E então, sem que eu pudesse controlar, comecei a contar. Tudo. A visita de Juliana, a exigência do dinheiro, a discussão, as palavras cruéis sobre Carmen. Falei sem parar por quase 20 minutos enquanto Roberto ouvia em silêncio. Quando terminei, ouvi Roberto suspirar profundamente do outro lado da linha. Luiz, você quer minha opinião honesta ou quer que eu seja bonzinho? Honesta, sempre. Sua filha está te usando há anos e você finalmente teve a coragem de dizer não. Isso é bom. Muito bom, na verdade. Ele fez uma pausa. Mas agora você precisa se preparar para as consequências. Que consequências? Ela não vai aceitar um não como resposta. Pessoas acostumadas a conseguir o que querem não desistem fácil. Roberto falava com a experiência de quem havia passado por algo similar com o próprio filho. Ela vai voltar, e quando voltar, vai trazer reforços. Reforços? Perguntei, sentindo um aperto no estômago. Família, amigos, gente para fazer você se sentir culpado. É o padrão. Vão dizer que você é egoísta, que é obrigação de pai ajudar, que você vai se arrepender quando for tarde demais. Roberto suspirou. Meu filho fez exatamente isso quando eu neguei dinheiro para ele há 3 anos. Colocou a mãe, os tios, até os avós para me ligar e fazer pressão. E o que você fez? Mantive minha posição. Foi difícil. Muito difícil.
Mas hoje ele trabalha, paga as próprias contas, e nossa relação melhorou porque ele me respeita. Não como um banco ambulante, mas como pai. As palavras de Roberto faziam sentido, mas ainda assim eu me sentia vazio. Ela disse que não quer mais me ver, que para ela eu morri hoje. Ela vai voltar atrás. Quando a poeira baixar, quando ela perceber que precisa de você de outras formas, não só financeiramente. Roberto ficou em silêncio por um momento. Mas isso só vai acontecer se você segurar firme. Se você ceder agora, vai ser pior. Ela vai saber que basta pressionar o suficiente e você cede. Como você aguenta isso, Roberto? Essa sensação de estar abandonando seu filho? Não estou abandonando. Estou deixando ele crescer. É diferente. Ouvi barulho de xícaras do outro lado. Olha, vou te dizer uma coisa que meu terapeuta me disse e que mudou minha perspectiva. Ser bom pai não é dar tudo o que seu filho pede. É dar o que ele precisa. E às vezes, o que ele precisa é ouvir um não. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligar. Roberto me convidou para um café na semana seguinte, e eu aceitei. Quando desliguei, me senti um pouco menos sozinho, mas ainda profundamente abalado. Passei o resto da manhã tentando me distrair. Limpei o apartamento, organizei papéis, respondi e-mails de clientes, mas minha mente voltava sempre para Juliana, para as palavras dela, para o olhar de desprezo. Ao meio-dia, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Luiz, aqui é o Diego. A voz do meu genro soava tensa, mas controlada. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje de manhã. Fechei os olhos, sentindo o cansaço. Roberto estava certo. Os reforços estavam chegando. Diego, acho que a Juliana deixou bem claro que não há mais nada para conversar. Olha, eu sei que ela foi grossa com você. Ela me contou. Ele fez uma pausa calculada. Mas você precisa entender a pressão que ela está sentindo, que nós estamos sentindo. Não é fácil ver tudo que construímos desmoronar. Vocês construíram sobre areia, Diego. Sobre crédito, sobre aparências, sobre dinheiro que não tinham. Todo mundo faz isso. Todo mundo vive no crédito. A voz dele subiu de tom por um momento, mas ele rapidamente se controlou. Desculpa, é que você não entende como funciona o mercado hoje. As oportunidades que perdemos se não aproveitamos na hora. Entendo perfeitamente. Trabalhei 40 anos com finanças, Diego, e sei exatamente como funciona quando as pessoas gastam mais do que ganham. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Luiz, seja razoável. 150 mil não é nada para você. Você vive sozinho, tem poucas despesas. Para nós faz toda a diferença entre recomeçar ou perder tudo. Não é nada para mim? Senti raiva pela primeira vez. Você sabe quanto tempo levei para juntar esse dinheiro? Quantas madrugadas acordando, quantos fins de semana trabalhando? Eu sei. E eu respeito isso. Só estou pedindo que você veja isso como um investimento. Um investimento na sua própria filha, na família dela. Diego agora usava o tom de vendedor que provavelmente funcionava com seus clientes. Vou te pagar de volta com juros. Juros de mercado. Podemos fazer um contrato formal, tudo certinho. Você já pegou 143 mil comigo nos últimos 4 anos. Também prometeu pagar de volta. Onde está esse dinheiro? Silêncio do outro lado. Depois. Você também anotou isso? Sou contador. Anoto tudo. Isso é baixo, cara. Muito baixo. Baixo é prometer e não cumprir, Diego. Baixo é colocar minha filha como avalista em negócios arriscados. Baixo é gastar 12 mil reais de aluguel, enquanto deve mais de 150 mil. Minha voz estava firme agora. Não me venha falar de moral. Tá bom. Você está certo. Ele mudou de estratégia rapidamente. Fiz besteira, muita besteira, admito. Mas agora preciso consertar isso. E preciso da sua ajuda. Já ajudei demais. Luiz, pensa na Juliana. Ela é sua única filha. Você quer que ela sofra? Que passe necessidade? Ela não vai passar necessidade. Vocês têm pernas, têm saúde, podem trabalhar. Caminhei até a janela, observando a chuva que agora caía mais forte.
Podem alugar um apartamento mais barato, vender as roupas de grife, viver dentro das possibilidades. Você não entende a pressão do mercado. Preciso manter aparências para conseguir clientes. Aparências que você não pode pagar. Isso se chama mentira, Diego. Ouvi ele bater em algo do outro lado da linha. Você é impossível, teimoso. Juliana tem razão sobre você. Que bom que concordam em alguma coisa. Estava prestes a desligar quando ele disse algo que me fez parar. Seus netos, Luiz. Você pensou neles? Meu estômago se contraiu. Miguel e Sofia. 8 e 6 anos. Eu mal os via. Talvez 4 vezes ao ano. Sempre em encontros rápidos e supervisionados. Juliana nunca deixava eu ficar sozinho com eles. O que tem os meus netos? Se perdermos o apartamento onde eles vão morar? Em um barraco? Em uma pensão? A voz de Diego agora tinha um tom de ameaça velada. Miguel está em uma boa escola particular. Sofia faz natação e balé. Tudo isso vai acabar. E eles vão saber que foi porque o avô preferiu guardar dinheiro. Senti raiva pulsando nas minhas têmporas. Você está usando meus netos como chantagem? Não é chantagem. É realidade. Crianças sofrem quando os pais perdem tudo. É trauma que fica para sempre. Crianças sofrem quando os pais são irresponsáveis e egoístas. Isso também é trauma. Respirei fundo, tentando me acalmar. Diego, essa conversa acabou. Não vou dar dinheiro para você. Não vou alimentar esse ciclo. Se você e a Juliana quiserem reconstruir suas vidas, vão ter que fazer isso com trabalho e responsabilidade. Não com o meu suor. Você vai se arrepender disso, velho. A máscara de polidez finalmente caiu. Quando quiser ver seus netos e a gente não deixar. Quando precisar de ajuda na velhice e ninguém aparecer. Você vai lembrar desse dia. Desliguei o telefone sem responder. Minhas mãos tremiam. Sentei-me no sofá e deixei a cabeça cair entre as mãos. Os netos. Ele havia tocado no único ponto que realmente doía. Miguel e Sofia. Eu mal os conhecia. Juliana sempre tinha uma desculpa para não levar as crianças para me visitar. O apartamento era pequeno demais. Eu não tinha brinquedos adequados. As crianças tinham muitas atividades. Sempre algo. Agora entendia. Ela os mantinha longe estrategicamente, para que em momentos como esse, ela pudesse usar como arma. Peguei meu celular e abri o álbum de fotos. Tinha apenas 6 fotos dos netos. Todas tiradas em encontros rápidos, sempre com Juliana ou Diego por perto. Miguel soprando velhinhas em um aniversário ao qual cheguei apenas para o parabéns. Sofia fantasiada de princesa em um Halloween onde fiquei 20 minutos. Rostos pequenos que eu mal conhecia. O telefone tocou novamente. Outro número desconhecido. Atendi com relutância. Pai! Era minha irmã, Helena. Não falávamos há meses. A Juliana me ligou, me contou o que aconteceu. Claro que contou. Não consegui esconder o sarcasmo. Ela está desesperada, Luiz. Chorando muito. Diz que você se recusou a ajudá-la. Helena, você sabe quanto dinheiro ela está pedindo? 150 mil, eu sei. É muito. Minha irmã suspirou. Mas é sua filha, Luiz. Sua única filha. E você? Vai emprestar dinheiro para ela? Já sabia a resposta. Eu não tenho esse dinheiro. Você sabe disso. Helena trabalhava como enfermeira e vivia apertada com o salário. Mas se tivesse seria diferente. É fácil ser generosa com o dinheiro dos outros. Não precisa ser grosso. Só estou tentando fazer você ver razão. A Carmen ia querer que você ajudasse a Juliana. A menção à minha esposa falecida, pela segunda vez no mesmo dia sendo usada como arma, me deixou furioso. Não coloque palavras na boca da Carmen. E se você realmente se importasse com ela ou comigo, teria aparecido mais vezes nos últimos 6 anos. Eu trabalho muito, Luiz, você sabe disso. E eu não trabalho? Eu não tenho minhas próprias responsabilidades? Levantei-me, começando a andar pela sala. Helena, você ligou porque genuinamente se importa ou porque a Juliana pediu? Silêncio revelador. Ela pediu. Helena admitiu finalmente. Mas isso não significa que estou errada. Você tem o dinheiro, ela precisa. É simples assim. Nada é simples assim.
Mas não espero que você entenda. Estava cansado. Preciso ir, Helena. Luiz, espera. Desliguei. 2 minutos depois, outro número desconhecido. Não atendi. Mais 5 minutos. Mais uma ligação. Também não atendi. Mensagens começaram a chegar. Números que eu não conhecia. Todos com variações da mesma coisa. Você precisa ajudar sua filha. Que pai nega ajuda à própria filha? Você vai se arrepender. Juliana estava fazendo exatamente o que Roberto havia previsto. Mobilizando pessoas, criando pressão social, tentando me forçar a ceder através da culpa. Olhei para o celular tocando sem parar e tomei uma decisão. Fui até o armário do quarto e peguei uma mala velha que não usava há anos. Abri-a na cama e comecei a colocar roupas dentro. Não muitas. Apenas o essencial. Peguei meus documentos, meu notebook, alguns medicamentos. Fui até o banco pela internet e transferi todo o dinheiro da poupança para uma conta digital que havia aberto há alguns meses, mas nunca usado. Uma conta que Juliana não conhecia. Depois, fui até a gaveta da cozinha onde guardava um envelope com dinheiro para emergências. 3.000 reais em notas de 100. Coloquei no bolso. Olhei ao redor do apartamento. Fotos de Carmen nas paredes. Móveis que compramos juntos ao longo de décadas. Livros, objetos, memórias. Tudo parecia diferente agora, como se pertencesse a outra vida. Peguei apenas uma foto de Carmen, aquela do nosso casamento, e coloquei na mala. O resto ficaria. Sentei-me à mesa da sala e peguei uma folha de papel. Precisava deixar algo escrito. Não para Juliana necessariamente, mas para mim mesmo. Para ter clareza do que estava fazendo e por quê. Escrevi com calma, escolhendo cada palavra. Juliana, quando você ler isso, eu já terei ido embora. Não sei quando ou se voltarei. Essa decisão não foi tomada por raiva ou vingança, mas por necessidade de preservar o que resta da minha dignidade e da minha paz. Durante anos, cedi aos seus pedidos achando que estava sendo um bom pai. Achava que amor significava sempre dizer sim, sempre estar disponível, sempre sacrificar. Sua mãe me alertava sobre isso. Dizia que eu estava te mimando demais, que você precisava aprender sobre limites e consequências. Eu não ouvia. Achava que ela estava sendo dura demais. Quando ela morreu e você mal apareceu no enterro, quando sumiu na semana seguinte para viajar, comecei a entender. Mas ainda assim eu me desculpava por você. Você estava de luto. Você lidava com a dor do seu jeito. Sempre uma justificativa. Os empréstimos começaram 6 meses após a morte da sua mãe. Primeiro foram 5.000 para ajudar o Diego em um negócio. Depois 10.000 para mobiliar o apartamento. Depois 20, 30, 50. Sempre com promessas de devolução. Promessas que nunca se cumpriram. Hoje você apareceu exigindo praticamente tudo que me resta. Não pediu, exigiu. Como se eu tivesse obrigação. Como se minha vida inteira de trabalho fosse apenas uma poupança destinada a resolver seus problemas. Não vou dar esse dinheiro. Não porque não te amo, mas justamente porque te amo. Porque sei que se eu der agora, em 6 meses ou 1 ano você voltará pedindo mais. E em algum momento, o dinheiro acabará e você ainda não terá aprendido a viver com responsabilidade. Você disse que para você eu morri hoje. Talvez seja melhor assim. Talvez você precise dessa distância para crescer, para amadurecer, para entender que o mundo não gira ao redor dos seus desejos. Quando e se você estiver pronta para uma relação de verdade, onde existe respeito mútuo e não apenas expectativas financeiras, estarei disposto a conversar. Até lá, preciso cuidar de mim. Seu pai, Luiz. Reli a carta 3 vezes. Cada palavra doía, mas todas eram verdadeiras. Dobrei o papel e deixei sobre a mesa da sala, preso embaixo do porta-retratos com a foto de Carmen. Vesti um casaco, peguei a mala e olhei uma última vez para o apartamento. 42 metros quadrados que eram meu refúgio há 6 anos. O único lugar que era verdadeiramente meu, após a morte de Carmen. Tranquei a porta e desci pelo elevador. O porteiro, seu Arnaldo, me cumprimentou animado. Viagem, seu Luiz. Algo assim. Sorri sem muita alegria. Vou ficar fora uns dias.
Se a Juliana aparecer procurando por mim, pode dizer que não sabe quando volto. Seu Arnaldo percebeu algo no meu tom. Ele trabalhava ali há 15 anos. Conhecia toda a história. Tinha visto Juliana crescer, casar, mudar. Tudo bem, seu Luiz. O senhor está com uma cara. Estou bem, Arnaldo. Só precisando de um tempo. Dei-lhe um aperto de mão. Cuida do apartamento para mim. Sempre, seu Luiz. Sempre. Saí do prédio debaixo da chuva que agora caía forte. Parei na esquina indeciso. Para onde ir? Não tinha planejado essa parte. Apenas sabia que precisava sair, colocar distância entre mim e toda aquela pressão. Peguei meu celular e liguei para Roberto novamente. Luiz, tudo bem? Posso ficar uns dias na sua casa? Claro, o que aconteceu? Te conto quando chegar, pode me buscar? Roberto chegou 20 minutos depois em seu carro velho, mas bem cuidado. Entrei sem dizer muito, apenas agradecendo. Ele respeitou meu silêncio durante o trajeto até seu apartamento em Pinheiros. A casa de Roberto era aconchegante, cheia de livros, plantas, fotos de família. Ele morava sozinho desde o divórcio, 10 anos atrás, mas tinha transformado o espaço em um lar de verdade. Café, cerveja, uísque. Ele ofereceu assim que entramos. Café está bom. Sentamos na cozinha enquanto o café passava. Roberto não pressionou. Apenas esperou que eu estivesse pronto para falar. Saí de casa, comecei. Deixei uma carta para a Juliana e saí. Não sei por quanto tempo. Não sei nem o que estou fazendo, para ser honesto. Você está se protegendo. Roberto disse simplesmente. É o que deveria ter feito há anos. Contei sobre as ligações, as mensagens, a mobilização de pessoas que mal me conheciam para fazer pressão. Roberto ouvia balançando a cabeça. É sempre assim. Quando o não funciona, eles tentam te cercar, te sufocar até você ceder. Ele serviu o café. Meu filho fez isso. Colocou metade da família contra mim. Foi horrível. Como você aguentou? Desliguei o celular por uma semana. Fui para um hotel barato no litoral. Precisava silêncio para pensar. Roberto soprou o café quente. Quando voltei, tinha 67 ligações perdidas, 32 mensagens, e-mails, até vizinhos foram orientados a me abordar. Mas eu estava mais forte. Tinha tido tempo de processar tudo. E depois? Depois mantive minha posição. Meu filho ficou 6 meses sem falar comigo. Foi doloroso. Mas quando ele finalmente voltou, foi diferente. Humilde, pedindo desculpas, reconhecendo os erros. Roberto me encarou. Você vai passar por isso também, mas vai sobreviver. E se a Juliana for a pessoa que você acha que ela pode ser, no fundo, ela também vai aprender. Ficamos conversando até tarde. Roberto me instalou no quarto de hóspedes, um espaço pequeno, mas confortável. Antes de dormir, peguei meu celular. 16 ligações perdidas. 29 mensagens. Não li nenhuma. Apenas desliguei o aparelho e deixei na mesa de cabeceira. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em semanas. Acordei às 6 da manhã, como sempre. O corpo tinha relógio biológico depois de décadas acordando cedo. Fui até a cozinha e encontrei Roberto já preparando café. Dormiu bem? Surpreendentemente, sim. Sentei-me à mesa. Obrigado por me receber assim, sem fazer perguntas. Amigos servem para isso. Ele colocou pão na torradeira. Quanto tempo pretende ficar aqui? Não sei. Alguns dias? Não quero abusar. Fica o tempo que precisar. A casa é grande para mim sozinho mesmo. Roberto passou manteiga no pão. O que você vai fazer hoje? Pensei por um momento. Preciso organizar algumas coisas. Avisar meus clientes que vou tirar uns dias de folga. Talvez procurar um lugar mais permanente se eu decidir ficar fora mais tempo. Tem uma pousada em Paraty que um amigo meu administra. Lugar tranquilo, barato, perto do mar. Quer que eu ligue para ele? A ideia de Paraty me atraiu imediatamente. Era longe o suficiente de São Paulo para eu ter paz, mas não tão longe que eu me sentisse perdido. Seria ótimo. Depois do café, Roberto ligou para o amigo enquanto eu tomava banho. Quando voltei, ele estava sorrindo. Tudo certo. Tem um quarto disponível. R$ 200 a diária. Café da manhã incluído. Quer que eu te leve até a rodoviária? 2 horas depois, eu estava em um ônibus com destino a Paraty.
A viagem duraria cerca de 5 horas. Sentei-me na janela e observei São Paulo ficando para trás. A cidade enorme e cinzenta dando lugar gradualmente ao verde da Serra do Mar. Liguei meu celular apenas para avisar Roberto que havia embarcado bem. 32 ligações perdidas agora. 41 mensagens. Desliguei novamente sem ler. Em Paraty, um senhor chamado Osvaldo me buscou na rodoviária. Ele era amigo de Roberto e dono da pousada Recanto do Mar. Um lugar simples, mas acolhedor, a poucos minutos do centro histórico. Roberto me contou um pouco da sua situação. Osvaldo disse enquanto dirigíamos. Nada específico, só que você precisa de um tempo longe. Aqui é perfeito para isso. Paraty tem um jeito de curar as pessoas. O quarto era pequeno, mas limpo, com vista para o mar. Deixei minha mala sobre a cama e fui até a varanda. O som das ondas era relaxante. O ar salgado limpava os pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, senti meus ombros relaxarem. Passei os primeiros 3 dias praticamente em silêncio. Acordava cedo, caminhava pela praia, tomava café da manhã na pousada e depois ia para o centro histórico. Paraty era uma cidade linda, com ruas de pedra e casarões coloniais coloridos. Havia muitos turistas, mas também muitos lugares tranquilos onde eu podia simplesmente sentar e pensar. No quarto dia, liguei meu celular pela primeira vez. Estava preparado para a avalanche de mensagens, mas mesmo assim foi avassalador. 73 ligações perdidas, 86 mensagens de texto, 15 mensagens de voz. Comecei a ler. As primeiras eram de Juliana, variando entre raiva e súplica. Pai, onde você está? As pessoas estão perguntando por você. Você não pode simplesmente sumir assim. Isso é ridículo. Você está se comportando como uma criança. Pai, por favor, me liga. Estou preocupada. As mensagens de Diego eram mais agressivas. Seu velho teimoso, onde você se enfiou? Juliana está passando mal de tanto chorar por sua causa. Você vai ter que aparecer 1 hora. E quando aparecer, vamos resolver isso. Havia mensagens de Helena, de primos que eu mal conhecia, de vizinhos, até de pessoas que eu não sabia como tinham meu número. As mensagens de voz eram piores. Juliana chorando, Diego ameaçando, Helena tentando mediar. Todas tinham o mesmo tema. Eu era egoísta, cruel, estava exagerando. Apaguei tudo sem responder. Entrei nas configurações do celular e bloqueei todos os números. Só mantive desbloqueados Roberto, meus clientes principais e alguns contatos essenciais como o médico. Osvaldo bateu na porta do quarto pouco depois. Luiz, tem um homem lá embaixo procurando por você. Disse que é genro seu. Meu coração acelerou. Diego está aqui? Não sei o nome dele. Alto, cabelo escuro, cara de poucos amigos. Osvaldo parecia preocupado. Quer que eu diga que você não está? Não, eu desço. Respirei fundo. Não podia fugir para sempre. Diego estava na recepção, visivelmente irritado. Quando me viu, deu alguns passos na minha direção. Finalmente, você sabe o trabalho que deu te encontrar? Ele falava alto, sem se importar com os outros hóspedes. Juliana está desesperada, ligando para todo mundo, achando que você tinha morrido ou sei lá o quê. Como você me achou? Seu amigo Roberto. Pressionei ele até contar. Diego cruzou os braços. Precisamos conversar. Em particular. Olhei para Osvaldo, que acenou discretamente, perguntando se estava tudo bem. Assenti. Vamos caminhar, disse a Diego. Não quero essa conversa dentro da pousada. Caminhamos até a praia. Diego andava rápido, impaciente. Eu mantinha meu ritmo, recusando-me a ser apressado. Quando chegamos à areia, ele finalmente parou e se virou para mim. O que você está fazendo, Luiz? Fugir? Isso resolve alguma coisa? Não estou fugindo. Estou me afastando de uma situação tóxica. Mantive minha voz calma. E não te devo explicações. Você deve explicações para sua filha. Ela está sofrendo. Não está dormindo, não está comendo direito. Diego apontou o dedo para mim. Tudo porque você é teimoso e egoísta. Eu sou egoísta por não dar todo o meu dinheiro para cobrir dívidas que vocês criaram. Senti raiva subindo, mas me controlei. Diego, quantos anos você tem? 35? 36.
36. Idade mais que suficiente para assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Comecei a caminhar pela beira da água. Você fez investimentos ruins. Você gastou mais do que tinha. Você colocou minha filha em risco assinando como avalista, não eu. Eu cometi erros, tá bom? Admito. Mas estou tentando consertar. Tentando consertar com o meu dinheiro. Não com o seu suor. Não com sacrifício. Não com trabalho duro. Parei e o encarei. Você quer que eu resolva seus problemas para você não ter que mudar de vida. Para continuar morando em apartamento caro, dirigindo carro importado, mantendo aparências. Não é sobre aparências. É sobre dignidade. Dignidade não se compra no crédito, Diego. Respirei fundo, tentando não perder a paciência. Sabe o que é dignidade de verdade? É acordar todo dia e trabalhar honestamente. É viver dentro das suas possibilidades. É não dever para ninguém. Diego riu com sarcasmo. Lindo discurso, mas totalmente fora da realidade. Você é de outra geração. Não entende como o mundo funciona hoje. Entendo perfeitamente. Entendo que tem uma geração inteira achando que merece tudo sem trabalhar por nada. Que sucesso é exibir riqueza nas redes sociais sem importar se essa riqueza é real ou uma montanha de dívidas. Você não tem direito de me julgar. Tenho sim. Principalmente quando você vem me cobrar dinheiro. Cruzei os braços. Quanto você ganha por mês, Diego? Qual é sua renda real, líquida? Ele desviou o olhar. Isso varia, depende dos projetos. Em média, 8, 10 mil, às vezes mais. E a Juliana? Ela não trabalha, cuida da casa, das crianças, que estão na escola o dia inteiro. Fiz as contas mentalmente. Digamos que você ganhe 10 mil por mês, aluguel de 12 mil. Como vocês pagam? Tenho outros rendimentos, investimentos, que deram errado e geraram 150 mil de dívida. Balancei a cabeça. Diego, você está vivendo uma mentira e quer que eu financie essa mentira. Diego ficou vermelho. Sabe de uma coisa? Juliana estava certa. Você é frio, sem coração, só liga para dinheiro. Se eu só ligasse para dinheiro, não teria dado 143 mil para vocês nos últimos 4 anos sem exigir nada de volta. Minha voz finalmente subiu. Dei porque amava minha filha, porque achei que estava ajudando. Mas cada vez que dei, vocês voltaram pedindo mais. Nunca foi suficiente. Nunca. Porque a vida acontece. Imprevistos acontecem. Não são imprevistos quando se repetem todo ano, Diego. Isso se chama má gestão financeira. Irresponsabilidade. Respirei fundo, tentando me acalmar. Olha, não vim para Paraty para fugir de vocês. Vim para ter clareza. Para pensar sobre o que quero dos meus últimos anos de vida. Seus últimos anos? Diego revirou os olhos. Você está exagerando. Tem o quê? 60 e poucos anos, vai viver até os 90. Talvez eu tenha um infarto amanhã. Ou desenvolva um câncer como minha esposa, ou qualquer outra coisa. Olhei para o mar. O ponto é que o tempo que me resta é meu. E vou usá-lo como eu quiser, não sendo banco para ninguém. E seus netos? Você não pensa neles? Penso. Todos os dias. Senti um aperto no peito. Mas vocês usam as crianças como moeda de troca. Deixam eu ver quando convém. Negam quando eu não faço o que querem. Isso é cruel. Com eles e comigo. Ninguém está negando nada. Diego, quando foi a última vez que eu pude buscar meus netos para passar um fim de semana comigo? Levá-los ao parque, ao cinema, fazer coisas de avô? Minha voz tremeu. Nunca. Porque vocês sempre têm uma desculpa. As crianças estão ocupadas, têm compromissos, não podem. Ele não respondeu. Porque sabia que era verdade. Sabe o que mais dói? Continuei. É que Miguel e Sofia vão crescer sem me conhecer de verdade. Vão crescer achando que o avô é um velho chato que só aparece em festas. E quando vocês finalmente deixarem eu me aproximar, vai ser tarde demais. Eles vão ser adolescentes, adultos, e eu vou ser um estranho. Isso é ridículo. É a verdade. Comecei a caminhar de volta. Vou te dizer uma coisa, Diego.
Mesmo que eu tivesse o dinheiro sobrando, mesmo que fossem 500 mil ou 1 milhão, eu não daria. Sabe por quê? Porque daria na mesma. Em 1 ano, 2 anos, vocês estariam de volta pedindo mais. O problema não é falta de dinheiro, é falta de responsabilidade. Diego me seguiu. Então é isso? Você vai abandonar sua família? Não estou abandonando ninguém. Estou me recusando a participar de um esquema onde eu sou apenas uma fonte de renda. Parei e o encarei. Quando Juliana quiser ter uma relação de verdade comigo, onde existe respeito e carinho que não dependa de dinheiro, eu estarei aqui. Até lá preciso de distância. Ela não vai aceitar isso. Ela vai ter que aceitar, porque não tenho mais escolha. Minha voz estava firme agora. Passei a vida inteira cedendo, me dobrando, colocando os outros na frente. Agora, nesses anos que me restam, vou pensar em mim, pela primeira vez. Diego ficou me encarando por um longo momento. Então, inesperadamente, seu rosto mudou. A raiva deu lugar a algo mais calculado, mais frio. Tá bom, Luiz. Entendi sua posição. Ele tirou o celular do bolso. Só queria que você visse uma coisa antes de eu ir embora. Mostrou-me a tela. Era uma foto de Miguel e Sofia, meus netos, no que parecia ser uma sala de aula. Lindas crianças, não são? Diego disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Seria uma pena se algo acontecesse com elas. Se tivessem que mudar de escola no meio do ano, perder os amigos, a rotina, trauma de infância, sabe como é? Senti meu sangue gelar. Você está ameaçando usar seus próprios filhos como arma? Não é ameaça, é realidade. Ele guardou o celular. Se não conseguirmos pagar as dívidas, perdemos tudo. E quem mais sofre são as crianças. Mas claro, você não liga para isso. Está muito ocupado tendo seu momento de descoberta pessoal aqui na praia. Sai daqui, Diego. Minha voz saiu baixa, mas firme. Antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Vai me bater, um velho de 61 anos? Ele riu. Tenta, vai ser mais uma coisa para eu usar contra você. Agressão. Quem você acha que vai ficar com a guarda dos netos então? Percebi naquele momento o tipo de pessoa que Diego realmente era. Não era apenas irresponsável ou imaturo. Era manipulador, calculista, disposto a usar os próprios filhos como peças em um jogo. Você é desprezível, falei. Eu sou prático. E você vai aprender que não se mexe com a família Moreira. Ele começou a se afastar. Tem até sexta-feira para transferir o dinheiro. Depois disso, as coisas vão ficar muito mais complicadas. Para todo mundo. Fiquei na praia, observando ele ir embora, sentindo uma mistura de raiva e medo. Ele havia tocado no único ponto que realmente me abalava. Meus netos. Ele sabia que essa era a minha fraqueza, e estava explorando isso sem nenhum remorso. Voltei para a pousada caminhando devagar. Minha mente estava acelerada, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Osvaldo estava na recepção e percebeu meu estado. Tudo bem, Luiz? Você está pálido. Estou bem. Só preciso descansar um pouco. Fui direto para o quarto. Sentei-me na cama e peguei meu celular. Tinha o número de um advogado. Doutor Martins, que havia sido colega de Carmen quando ela dava aulas. Ele era especializado em direito de família. Liguei sem pensar 2 vezes. Luiz, que surpresa! Faz tempo que não conversamos. Doutor Martins, preciso de uma consulta. É urgente. Claro, pode falar. Contei tudo. As dívidas, a pressão, a ameaça velada de Diego sobre os netos. Doutor Martins ouviu em silêncio, fazendo algumas perguntas pontuais. Luiz, primeiro. Você não tem nenhuma obrigação legal de pagar as dívidas da sua filha ou do genro. Nenhuma. Sua voz era firme. Segundo, as ameaças de Diego, mesmo que veladas, podem ser caracterizadas como extorsão. Você deveria considerar registrar um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência contra meu genro? Contra quem está te ameaçando e tentando te extorquir. O fato de ser família não muda a ilegalidade da ação. Ele fez uma pausa. Sobre seus netos você tem direito de convivência. Se eles estão usando as crianças como moeda de troca, isso também é ilegal.
Podemos entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Isso não vai piorar tudo? Pode piorar no curto prazo, mas vai estabelecer limites claros. E vai proteger você e os netos no longo prazo. Dr. Martins suspirou. Luiz, você não é obrigado a fazer isso. Mas pelo que você me contou, essas pessoas vão continuar te pressionando, até conseguirem o que querem. A menos que você estabeleça consequências. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando para o celular por um longo tempo. Registrar um boletim contra Diego parecia um passo drástico, mas talvez fosse necessário. Passei a noite inteira acordado pensando. Pela manhã, tomei uma decisão. Fui até a delegacia de Paraty e relatei as ameaças de Diego. O delegado, um homem de meia idade com um olhar cansado, anotou tudo. O senhor tem testemunhas dessa conversa na praia? Não. Estávamos sozinhos. Mensagens de texto, áudios, alguma coisa documentada? Não, foi tudo pessoalmente. O delegado suspirou. Vai ser difícil provar, mas vou registrar. Pelo menos fica documentado. Se ele continuar com as ameaças, o senhor volta aqui imediatamente. Quando voltei para a pousada, encontrei Osvaldo na recepção com uma expressão preocupada. Luiz, sua filha está aqui. Chegou faz meia hora. Está esperando no quarto dela. Quarto dela? Ela alugou um quarto. Disse que não vai embora até conversarem. Senti meu estômago apertar. Juliana estava ali. Não havia mais como evitar o confronto. Bati na porta do quarto que Osvaldo havia indicado. Juliana abriu quase imediatamente. Estava diferente do último encontro. Menos arrumada, com olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito. Pai. Sua voz saiu baixa. Entra, por favor. Entrei com cautela. O quarto era idêntico ao meu. Ela havia trazido uma mala pequena. Sentou-se na cama e fez sinal para eu sentar na cadeira. Diego me contou que vocês conversaram ontem. Ela começou. Me contou o que você disse. E o que ele disse para você. Que você foi grosso, insensível. Que não liga para mim nem para os netos. Ela olhou para as próprias mãos. Mas conheço o Diego. Sei quando ele está mentindo ou omitindo coisas. Isso me surpreendeu. Você sabe? Claro que sei. Sou casada com ele há 4 anos. Acha que não percebo? Ela respirou fundo. Ele é manipulador, controlador. Mas eu... Sua voz falhou. Você o quê, Juliana? Tenho medo dele. Tenho medo do que ele pode fazer se eu o contrario. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Pai, eu não queria vir naquele dia pedir dinheiro. Foi ele que me forçou. Disse que se eu não conseguisse, ele ia... E o quê? Ia me colocar na rua junto com as crianças. Disse que o apartamento está no nome dele, que eu não tenho nada, que sou dependente dele para tudo. Senti raiva e pena ao mesmo tempo. Por que você nunca me contou isso? Porque tenho vergonha. Ela soluçou. Porque você e a mamãe sempre me alertaram sobre ele. Mas eu não ouvi. Achei que sabia melhor. E agora estou presa. Levantei-me e sentei ao lado dela na cama, mantendo uma distância respeitosa. Juliana, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Você não está presa. Tem saída. Sempre tem saída. Segurei suas mãos. Mas você precisa ser honesta comigo. Sobretudo, eu sei. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. As dívidas são reais, mas não foi como o Diego contou. Ele não foi enganado por nenhum sócio. Ele apostou em jogos online, em sites de aposta esportiva. Perdeu muito, muito mesmo. A revelação me deixou em choque. Aposta? Ele tem problema com jogo? Tem. Começou há uns 2 anos. No início eram valores pequenos. Ele dizia que era investimento, que tinha um sistema. Mas foi piorando. Começou a pegar empréstimos. Colocou meu nome como avalista sem eu saber direito do que se tratava. Como você não sabia? Porque eu confiava nele. Sua voz subiu. Porque quando ele botava papéis na minha frente dizendo assina aqui, eu assinava. Porque achei que um marido não ia prejudicar a própria esposa. Juliana, não sabia o que dizer. Os credores estão nos processando.
Mas não são pessoas perigosas, como ele disse. São bancos normais, cartões de crédito. O papo de gente perigosa foi para te assustar, para te fazer achar que minha vida estava em risco. Cada revelação era como um soco. E quando você veio em casa aquele dia, ele me ensaiou, literalmente. Me disse exatamente o que falar, como pressionar você. Disse para ser dura, para não demonstrar fraqueza. Mais lágrimas. Pai, eu não queria dizer aquelas coisas horríveis sobre a mamãe. Foram as piores mentiras que já contei na vida. Eu sabia que eram mentiras. Minha voz saiu embargada, mas doeu mesmo assim. Me desculpa muito. Ela se jogou nos meus braços, chorando como não chorava desde criança. Estou tão cansada, pai, tão cansada de fingir que está tudo bem, de viver essa mentira. Abracei minha filha sentindo meu próprio coração partido. Então pare de fingir, pare de viver essa mentira. Mas como? Não tenho dinheiro meu. Não trabalho há 4 anos. Como vou cuidar de 2 crianças sozinha? Do mesmo jeito que milhões de mães fazem. Um passo de cada vez. Afastei-me um pouco para olhar nos olhos dela. Tem um caminho. Não é fácil, mas tem. Que caminho? Primeiro você sai dessa relação. Pega as crianças e sai. Para onde? Não tenho para onde ir. Tem sim. Pode ficar no meu apartamento. Temporariamente, até se organizar. Mas você não está lá. Exatamente. O apartamento está vazio. Pega as crianças e vai para lá, hoje mesmo. Em minha mente estava trabalhando rápido agora. Segundo, você procura um advogado. Entra com pedido de divórcio e deixa bem claro que as dívidas são responsabilidade do Diego, não suas. Ele vai me destruir. Vai tomar as crianças de mim. Não vai. Não se você agir primeiro, se documentar tudo. Peguei meu celular. Vou ligar para o Dr. Martins agora. Ele é advogado de família. Vai te orientar direitinho. Juliana me segurou o braço. Pai, espera. Preciso te contar mais uma coisa. O quê? Os R$ 143 mil que você deu para a gente nesses anos. Eu devolvi parte, 52 mil. Ela abaixou os olhos. Está numa conta poupança que abri escondido do Diego. Fui guardando aos poucos, mentindo sobre gastos, economizando do dinheiro da feira. Sabia que um dia ia precisar fugir. Aquilo mudava tudo. Você tem 52 mil guardados? Tenho. Não é muito, mas dá para começar. Alugar um apartamento pequeno, comprar o básico. Ela me encarou. Eu não sou completamente irresponsável, pai. Só fui burra de me casar com o homem errado. Então você tem recursos, tem para onde ir, tem como recomeçar. Senti esperança pela primeira vez. Juliana, você pode fazer isso, mas tem que ser agora, antes que o Diego perceba o que você está planejando. Ele está em São Paulo, voltou ontem à noite. Acha que estou aqui te convencendo a dar o dinheiro. Perfeito. Então você volta hoje, pega as crianças na escola e vai direto para o meu apartamento. Não volta no apartamento de vocês. Não avisa ele. Só desaparece. E se ele for atrás? Vai. Com certeza vai. Peguei meu celular e liguei para Dr. Martins, colocando no viva voz. Mas você vai estar protegida legalmente. Dr. Martins atendeu e eu expliquei rapidamente a situação. Ele foi direto ao ponto. Juliana, você precisa de uma medida protetiva urgente. Com o histórico de comportamento controlador e ameaças, conseguimos. Vou redigir os documentos agora. Você consegue passar no meu escritório hoje ainda? Consigo. Que horas? 4 da tarde. Vou te passar o endereço. Ele pausou. E Juliana, parabéns por ter a coragem de sair. Não é fácil. Depois que desligamos, Juliana me abraçou forte. Obrigada, pai. Obrigada por não ter desistido de mim. Nunca desisti, só estava esperando você estar pronta. Beijei o topo da cabeça dela. Agora vai. Pega o próximo ônibus para São Paulo. Quanto mais rápido você agir, melhor. E você? Vai voltar? Ainda não. Preciso de mais alguns dias aqui. Mas vou acompanhar tudo pelo telefone. E quando você precisar, estarei lá. Juliana saiu de Paraty 1 hora depois. Eu fiquei na rodoviária até o ônibus partir, acenando pela janela.
Ela tinha medo nos olhos, mas também determinação. Voltei para a pousada com um sentimento estranho, alívio misturado com apreensão. As próximas horas seriam cruciais. Às 5 da tarde, Juliana me ligou. Estava no escritório do Dr. Martins. Pai, as crianças estão comigo. Peguei elas na escola e viemos direto para cá. Não voltei em casa. Ótimo. E o Diego? Ainda não sabe. Mas vai descobrir logo. A escola provavelmente vai ligar para ele quando perceber que as crianças não foram para casa. Dr. Martins pegou o telefone. Luiz, estou aqui com a Juliana. Os documentos para a medida protetiva estão prontos. Vamos protocolar ainda hoje. Também estou orientando ela sobre o divórcio e sobre como se proteger legalmente das dívidas. Quanto tempo até a medida protetiva ser aprovada? Se tivermos sorte, 48 horas. Mas vou pedir urgência dado o contexto. Ele abaixou a voz. Luiz, você está seguro aí em Paraty? O Diego sabe onde você está. Estou. Vou ficar mais alguns dias. Preciso ter certeza que a Juliana está protegida antes de voltar. Passamos mais alguns minutos conversando sobre logística. Dr. Martins tinha tudo planejado. Juliana e as crianças ficariam no meu apartamento. Ele já havia orientado ela a trocar as fechaduras ainda hoje. Um chaveiro estava a caminho. Quando desligamos, deitei na cama do quarto da pousada e olhei para o teto. Tudo estava acontecendo tão rápido. Há uma semana, eu estava na minha rotina normal. Agora, minha filha estava fugindo do marido, minhas economias estavam intactas, mas minha vida estava de cabeça para baixo. Meu celular tocou às 7 da noite. Era um número que eu não conhecia, mas atendi. Seu filho da mãe. A voz de Diego estava embriagada de raiva. Onde ela está? Onde estão minhas crianças? Em segurança, longe de você. Você não tem direito. São meus filhos. São filhos da Juliana também. E ela tomou a decisão de sair. Respeite isso. Respeitar? Respeitar? Ele gritava agora. Você roubou minha família. Colocou ideias na cabeça dela. Não roubei ninguém. Apenas ofereci uma saída para uma situação abusiva. Mantive minha voz calma, o que claramente o irritava mais. Diego, procura ajuda. Para seu problema com o jogo, para sua raiva. Procura ajuda. Vou te processar, vou te destruir, vou... Desliguei. Bloqueei o número. 2 minutos depois, outro número ligando. Bloqueei sem atender. E assim foi pelas próximas horas. Números diferentes, todos bloqueados. Finalmente, às 9 da noite, liguei para a Juliana. Como estão as coisas aí? Trancadas aqui dentro. As crianças estão assustadas, não entendem direito o que está acontecendo. Sua voz estava cansada, mas firme. Falei com elas. Disse que estamos visitando o vovô por uns dias. Não quis assustá-las com a verdade ainda. Elas estão bem? Confusas, mas bem. O Miguel perguntou se o pai ia vir. Disse que não hoje. Ela fez uma pausa. Pai, fiz a coisa certa? Fez. Com certeza fez. Nos dias seguintes acompanhei tudo à distância. A medida protetiva foi aprovada. Diego foi notificado que não podia se aproximar de Juliana ou das crianças. Ele tentou contestar, mas o juiz foi categórico dado o histórico de comportamento controlador e as ameaças documentadas. O processo de divórcio foi iniciado. Dr. Martins era bom. Muito bom. Ele conseguiu comprovar que as dívidas eram exclusivamente do Diego, resultado do problema com o jogo. Juliana foi isenta de responsabilidade na maioria delas. Diego tentou várias vezes fazer contato. Ligações de números diferentes, mensagens de pessoas desconhecidas, até apareceu no prédio uma vez. Mas seu Arnaldo, o porteiro, seguiu as orientações e não o deixou subir. Ele chamou a polícia e Diego foi levado por descumprir a medida protetiva. Uma semana depois de Juliana ter saído, recebi uma ligação dela. Mas não estava chorando. Estava rindo. Pai, você não vai acreditar. O quê? Lembra que eu disse que o Diego me fez assinar uns papéis que eu não sabia direito o que eram? Lembro. O Dr. Martins analisou todos. A maioria é inválida porque ele forçou minha assinatura sem explicação adequada. Mas tem um que é válido. Muito válido. Ela mal conseguia conter a animação. É uma escritura. O apartamento que a gente morava
Está no meu nome. Como assim? Diego botou no meu nome há 2 anos para proteger de credores. Achou que se botasse no nome dele, poderiam penhorar. Então colocou no meu. Ela riu. O idiota me deu um apartamento sem perceber. Aquilo era irônico. E justo. Então você tem onde morar. Tenho. E o Dr. Martins disse que posso vender. É um apartamento caro, deve dar uns 500 mil. Posso pagar todas as minhas dívidas, comprar um apartamento menor só meu e ainda sobra. Pela primeira vez em semanas, senti verdadeiro alívio. Juliana, isso é maravilhoso. É irônico. O Diego tentou me controlar e acabou me libertando. Ela suspirou feliz. Pai, vou devolver seus 143 mil. Vou vender o apartamento, acertar tudo e devolver cada centavo. Não precisa ser tudo de uma vez. Mas eu quero, você merece. Sua voz ficou emocionada. Merece muito mais que dinheiro, na verdade. Merece uma filha melhor que eu fui. Você está sendo a filha que eu sempre soube que podia ser. Está só levando um tempo para chegar lá. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou sobre os netos, sobre como estava sendo ficar com eles sem o Diego controlando tudo. Miguel havia perguntado se podia visitar o vovô. Sofia tinha desenhado um desenho para mim. Quando desliguei, tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. Fiquei em Paraty por mais 1 semana. Não porque precisava fugir, mas porque estava bem ali. Osvaldo se tornou um amigo. Conversávamos todas as manhãs durante o café, sobre a vida, sobre as escolhas que fazemos, sobre envelhecer. Sabe, Luiz, ele disse em uma dessas manhãs, Paraty tem uma energia especial. As pessoas vêm aqui carregadas de problemas e saem mais leves. É como se a cidade curasse as pessoas. Você tem razão, me sinto diferente aqui. Vai voltar para São Paulo? Eventualmente, mas não estou com pressa. Tomei um gole do café. Pela primeira vez em décadas estou fazendo o que quero, quando quero. É libertador. Roberto me ligava todos os dias para saber como eu estava. Pedia desculpas por ter contado para o Diego onde eu estava. Ele me pressionou, Luiz. Disse que você podia estar doente e em perigo. Eu me senti obrigado. Está tudo bem, Roberto. Foi até melhor assim. Precipitou as coisas de uma forma que precisavam ser precipitadas. No 10º dia em Paraty, acordei com a decisão tomada. Era hora de voltar. Não porque estava fugindo de algo, mas porque estava pronto para encarar minha vida com nova perspectiva. Paguei a conta com Osvaldo, que insistiu em me dar desconto. Você é sempre bem-vindo aqui, Luiz. Quando quiser voltar, tem quarto reservado. Vou voltar. Talvez trazer meus netos um dia. Traga. Paraty é perfeita para crianças. A viagem de volta para São Paulo foi tranquila. Observei a paisagem pela janela, pensando em tudo o que havia acontecido, enquanto minha vida havia mudado em 2 semanas. Quando cheguei no prédio, seu Arnaldo me recebeu com um abraço. Seu Luiz, que bom que voltou. A Juliana vai ficar feliz. Ela está lá em cima? Está sim, com as crianças. Elas estão animadas para te ver. Subi no elevador com o coração acelerado. Toquei a campainha do meu próprio apartamento. Ouvi passos correndo, vozes infantis gritando, vovô! E então a porta se abriu. Miguel e Sofia me abraçaram com força. Juliana estava atrás deles, sorrindo. Bem-vindo para casa, pai. Os dias seguintes foram uma redescoberta. Acordar e encontrar meus netos tomando café da manhã. Ajudar Miguel com a lição de matemática. Assistir Sofia ensaiar o balé na sala. Coisas simples que eu havia perdido. Juliana estava diferente. Mais leve, mais presente. Começou a procurar trabalho e conseguiu uma vaga como assistente administrativo em uma escola. Não pagava muito, mas era um recomeço. Vou vender o apartamento mês que vem. Ela me contou durante um jantar. Já tem 3 interessados. O Dr. Martins está cuidando de tudo. E o Diego? Não sei, não quero saber. Ela cortava legumes para o jantar. Ele está respondendo processo por causa das dívidas fraudulentas. Pelo que o advogado dele me disse, pode pegar alguns anos. Como você se sente com isso? Aliviada, culpada, confusa. Ela parou de cortar e me olhou.
Eu o amei, sabe? Ou achei que amava. Agora não sei mais o que era real e o que era ilusão. O importante é que você saiu, que está reconstruindo. Graças a você. Ela veio e me abraçou. Se você tivesse dado aquele dinheiro, eu estaria presa ainda. Presa naquela vida, naquele relacionamento. Seu não foi a melhor coisa que me aconteceu. 2 semanas depois de voltar, o apartamento foi vendido. 530 mil reais. Juliana pagou todas as dívidas que estavam em nome dela. Comprou um apartamento de 2 quartos em um bairro mais simples e me devolveu 143 mil reais. Pai, pega. É seu. Sempre foi. Olhei para o cheque em minhas mãos. Era muito dinheiro. Dinheiro que eu havia dado ao longo de anos achando que nunca mais veria. Guarda metade para você. Para emergências. Para as crianças. Pai, não. É seu. Juliana, estou te oferecendo como um presente. Não como obrigação. Sorri. Guarda esse dinheiro. Constrói um fundo para os meninos. Para a educação, para o futuro deles. Ela chorou e aceitou. Depositei os 72 mil que ela insistiu em me dar na minha conta. Junto com os 180 mil que já tinha, agora eu tinha 252 mil reais. Mais do que quando tudo começou. 1 mês depois, recebi uma carta. Era do Diego. Estava preso, aguardando o julgamento. A carta era surpreendentemente humilde. Luiz, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fiz coisas terríveis. Mas estou escrevendo não para pedir perdão ou favores. Apenas para dizer que você estava certo. Tenho problema com jogo. Viciado mesmo. Admitir isso é muito difícil, mas aqui na prisão, com tempo para pensar, não consigo mais negar. Destruí minha família. Destruí minha vida. Por causa de uma doença que me recusava a reconhecer. Estou fazendo tratamento aqui. Terapia com psicólogo. Grupo de apoio. É duro encarar o que fiz, as pessoas que machuquei. Juliana, as crianças, você. Não espero perdão. Só queria que soubesse que estou tentando mudar. Não sei quanto tempo vou ficar aqui. Meu advogado diz que podem ser 3 anos. 3 anos sem ver meus filhos crescerem. É o preço que pago pelas minhas escolhas. Se um dia eu sair e tiver chance de ser pai de verdade, não o pai controlador e manipulador que fui, gostaria de tentar. Mas entendo se Juliana e você nunca quiserem me ver de novo. Obrigado por proteger minha família de mim mesmo. Diego. Mostrei a carta para Juliana. Ela a leu em silêncio e depois a dobrou cuidadosamente. O que você acha? Perguntei. Acho que ele está sendo sincero. Pela primeira vez. Ela suspirou. Mas sinceridade não apaga o que ele fez. Não muda o medo que senti, o controle que exerceu. Você vai responder? Não sei. Talvez um dia. Quando eu estiver pronta. Se eu estiver. Ela me devolveu a carta. Por enquanto estou focada em mim e nas crianças. O resto pode esperar. Guardei a carta em uma gaveta. Talvez Juliana mudasse de ideia no futuro. Talvez não. Não era minha decisão. O que importava era que ela estava livre. As crianças estavam seguras. E eu havia aprendido que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Os meses passaram. Juliana se estabeleceu no novo apartamento. Conseguiu uma promoção no trabalho. Miguel e Sofia se adaptaram bem à nova rotina. Eu os via pelo menos 3 vezes por semana, às vezes mais. Aos sábados estabelecemos uma tradição. Eu ia buscá-los de manhã e passávamos o dia juntos. Às vezes íamos ao parque, às vezes ao cinema. Às vezes ficávamos em casa fazendo biscoitos e assistindo filmes. Era nesses momentos que eu entendia o valor de ter dito não. Se eu tivesse dado aquele dinheiro, provavelmente estaria quebrado agora. E Juliana ainda estaria presa naquele relacionamento tóxico. E eu nunca teria esses sábados com meus netos. Roberto continuou sendo um amigo próximo. Jantávamos juntos toda semana, conversando sobre a vida, sobre envelhecer, sobre nossos filhos. Você fez a coisa certa, ele me disse em um desses jantares. E olha só como tudo se resolveu. Melhor do que você poderia ter planejado. Nem tudo está resolvido. O Diego ainda está preso. Juliana ainda está se recuperando. As crianças ainda têm perguntas que não sei responder.
Mas estão todos vivos, seguros e caminhando na direção certa. Isso é o que importa. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir depois de um sábado juntos, ela me perguntou: Vovô, por que o papai não vem mais em casa? Era uma pergunta que eu sabia que viria eventualmente. Seu pai está em um lugar onde ele precisa ficar agora, para aprender coisas importantes. Ele fez coisa errada? Fez, mas está tentando melhorar. Acariciei seu cabelo. As pessoas às vezes fazem escolhas ruins, Sofia. O importante é aprender com elas. Você já fez escolhas ruins, vovô? Muitas. Uma vida inteira delas. Sorri. Mas também aprendi. Ainda estou aprendendo. Você é velho para aprender, ela disse com a honestidade brutal das crianças. Nunca somos velhos demais para aprender, pequena. Essa é uma das melhores coisas da vida. 6 meses após ter saído de casa pela primeira vez, voltei a Paraty. Levei Miguel e Sofia. Queria mostrar a eles o lugar que havia sido meu refúgio. Osvaldo nos recebeu calorosamente. Luiz, e esses devem ser seus netos. As crianças ficaram encantadas com a cidade. Caminhamos pelas ruas de pedra, comemos tapioca na praça, brincamos na praia. Miguel encontrou conchas que guardou em uma caixinha. Sofia fez amizade com uma menina da pousada. À noite, quando as crianças dormiam, sentei na varanda com Osvaldo. Você parece diferente, ele comentou. Mas leve que da primeira vez que veio, me sinto diferente. Como se tivesse deixado um peso enorme para trás. O peso do dinheiro ou o peso das expectativas? Osvaldo perguntou com sabedoria. Dos dois, mas principalmente das expectativas. Durante décadas, achei que ser bom pai significava sempre dizer sim, sempre sacrificar, sempre colocar os outros na frente. Olhei para o mar escuro. Descobri que às vezes ser bom pai significa dizer não. Significa deixar a pessoa aprender com as próprias escolhas. E sua filha aprendeu? Está aprendendo. É um processo. Sorri. Mas está no caminho certo. Trabalhando, cuidando dos filhos, reconstruindo a vida, sem depender de ninguém. E você? O que vai fazer agora? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Você tem 61 anos, saúde boa, dinheiro guardado, netos que te adoram, liberdade. Osvaldo acendeu um cigarro, algo que fazia raramente. A vida está aberta na sua frente, Luiz. O que você vai fazer com ela? Nunca tinha pensado dessa forma. Sempre achei que 61 anos era velho demais para novos começos. Mas talvez não fosse. Não sei, admiti. Ainda estou descobrindo. Descubra logo, o tempo passa rápido. Ele deu uma tragada. Minha esposa morreu há 5 anos. Gastei os primeiros 2 anos apenas existindo, esperando morrer também. Aí um dia acordei e percebi que ainda estava vivo. E que desperdiçar a vida que me restava era desrespeitar a memória dela. E o que você fez? Abri essa pousada. Sempre foi nosso sonho. Ela não viveu para ver, mas eu realizei por nós dois. Osvaldo sorriu. Todos os dias agradeço por ter tido coragem de recomeçar. Aquela noite fiquei acordado pensando: o que eu queria fazer com o resto da minha vida? Continuar dando aulas online? Fazendo consultorias? Ou havia algo mais? Voltei para São Paulo com uma ideia na cabeça. Passei as semanas seguintes pesquisando, planejando, calculando. Finalmente, numa manhã de sábado, chamei Juliana para conversar. Pai, você está diferente, com um brilho no olho. Ela serviu café. O que está tramando? Lembra como sua mãe sempre quis ter uma pequena livraria? Com café, espaço para eventos, aquele tipo de coisa? Lembro. Ela falava sobre isso sempre. Dizia que quando você se aposentasse, iam abrir juntos. Juliana ficou emocionada. Por que está perguntando? Por que vou fazer? Vou abrir a livraria que ela sonhava. Pai, isso é... Você tem certeza? Mais certeza do que tive de qualquer coisa nos últimos anos. Mostrei as planilhas que havia preparado. Tenho o capital inicial. Encontrei um ponto comercial bom em Pinheiros, perto da casa do Roberto. Aluguel razoável. E tenho tempo, disposição e um sonho para realizar. Juliana olhou os números.
a seriedade de contador que herdou de mim aparecendo. Está bem planejado. Conservador, mas viável. Ela me olhou. Mamãe ia adorar isso. Eu sei, é por isso que vou chamar de Livraria Carmen. Nos meses seguintes mergulhei no projeto. Reformei o espaço, comprei estantes, negociei com distribuidoras. Roberto me ajudou com a parte legal. Juliana com a parte financeira. Até Miguel e Sofia participaram, ajudando a pintar uma parede com desenhos infantis na seção de livros para crianças. A inauguração foi em um sábado chuvoso de agosto. Não esperava muita gente por causa do tempo, mas o lugar ficou cheio. Roberto estava lá. Osvaldo veio de Paraty. Clientes antigos de consultoria. Vizinhos. Dr. Martins com a esposa. Até Helena, minha irmã, apareceu pedindo desculpas por ter tomado partido sem conhecer a história toda. Juliana fez um discurso emocionado. Meu pai poderia ter desistido. Quando minha mãe morreu, quando eu o decepcionei, quando tudo parecia perdido. Mas ele não desistiu. Ele recomeçou. E hoje, aos 62 anos, está realizando um sonho. Não só o dele, mas o da mulher que ele amou por 40 anos. As pessoas aplaudiram. Cortei a fita inaugural com Miguel e Sofia ao meu lado. E a Livraria Carmen abriu suas portas. Os primeiros meses foram desafiadores. Aprender sobre o mercado editorial, sobre gestão de estoque, sobre lidar com clientes. Mas também foram gratificantes. Cada livro vendido, cada café servido, cada evento realizado parecia uma homenagem a Carmen. Criei uma seção especial de livros usados, onde as pessoas podiam doar e trocar. Um espaço de leitura confortável com poltronas antigas que restaurei. E toda quinta-feira à noite, um clube de leitura onde discutíamos clássicos da literatura. A livraria nunca seria um grande negócio, não ia me deixar rico, mas dava para pagar as contas e ainda sobrava um pouco. E mais importante, me dava propósito. Um dia, 6 meses após a inauguração, uma mulher entrou na livraria. Devia ter uns 55 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. Ficou olhando as prateleiras por um tempo antes de se aproximar do balcão onde eu estava. Você é o dono? Sou. Luiz Pereira. Estendi a mão. Clara Mendonça. Ela apertou minha mão. Vim porque uma amiga minha frequenta o clube de leitura aqui. Disse que é muito bom. Toda quinta às 7. Sempre tem cafezinho e biscoitos. Sorri. Você gosta de ler? Adoro. Era professora de literatura antes de me aposentar. Ela olhou ao redor. Este lugar é especial, tem alma. Conversamos por quase 1 hora sobre livros, sobre literatura, sobre a vida. Clara se tornou frequentadora assídua do clube de leitura. E aos poucos, uma amiga. E depois algo mais. Não foi um romance de cinema. Foi devagar, natural, como 2 pessoas maduras que já viveram o suficiente para saber o que querem. Ela não estava procurando alguém para completá-la. Nem eu. Apenas companhia, conversas, alguém para compartilhar cafés e livros. 2 anos após ter saído de casa pela primeira vez, minha vida era completamente diferente. Tinha uma livraria que amava, netos que via regularmente, uma filha que havia se tornado independente e forte, e Clara, que trazia leveza e alegria aos meus dias. Juliana conseguiu uma promoção melhor, agora como coordenadora administrativa. Comprou um carro usado mais confiável. Miguel estava indo bem na escola. Sofia havia descoberto talento para desenho. Diego saiu da prisão após cumprir 2 anos. Juliana concordou em deixá-lo ver as crianças, mas com supervisão. Ele estava diferente, mais humilde, participando de reuniões de jogadores anônimos. Seria um longo caminho, mas era um começo. Numa noite de quinta-feira, após o clube de leitura, fiquei sozinho na livraria organizando as cadeiras. Olhei para o espaço que havia criado. As estantes cheias de livros, as fotos de Carmen na parede, a seção infantil que Miguel e Sofia ajudaram a pintar. Peguei meu celular e abri o álbum de fotos. Tinha centenas agora. Dos netos, da livraria, dos eventos. Parei em uma foto antiga, daquele dia há 2 anos quando Juliana apareceu pedindo R$ 150 mil. Se eu tivesse dado aquele dinheiro,
Nada disso existiria. A livraria não existiria. Juliana ainda estaria presa. Eu estaria quebrado e provavelmente amargo. Aquele não, o não mais difícil da minha vida, havia salvado a todos nós. Tranquei a livraria e caminhei para casa. Clara havia preparado o jantar e me esperava. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, preocupações, dias difíceis. Mas era minha vida, construída com minhas escolhas, meus esforços, minha coragem de recomeçar. Aos 63 anos, finalmente entendia que nunca era tarde para dizer não. Nunca era tarde para se defender. E nunca, jamais era tarde demais para recomeçar. A história de como minha filha exigiu que eu pagasse R$ 150 mil do marido dela, e como eu resolvi sumir, não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade, sobre limites, sobre amor que se expressa não apenas dizendo sim, mas sabendo quando dizer não. E se há uma lição que aprendi, uma lição que compartilho com quem quiser ouvir, é essa. Às vezes, o maior ato de amor é deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas, porque só assim elas podem crescer. Só assim podem se tornar quem realmente são capazes de ser. E eu me tornei quem sempre deveria ter sido. Não o pai que sempre cede, não o banco ambulante, não o homem que vive apenas para os outros. Me tornei Luiz, simplesmente Luiz, dono de livraria, avô presente, companheiro de Clara, amigo de Roberto e Osvaldo. Me tornei inteiro. E finalmente, verdadeiramente, livre. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se no canal e me diga nos comentários qual parte mais te marcou. E não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não publico aqui. Te espero lá.